Paz, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso encontro Luz nas Trevas. Como sempre, iniciamos as nossas pequenas exposições com a nossa prece. A prece tem a finalidade de nos ligar ao mais alto, nos unir aos amigos espirituais que trabalham em nome de Jesus pela paz, pelo amor, pela fraternidade, pelo progresso espiritual da humanidade e do nosso próprio planeta. O nosso tema para o encontro de hoje é a reencarnação de espíritos enfermos. Espíritos que reencarnam ainda não completamente recuperados, enquanto na erraticidade, no mundo espiritual. Querido amigo, querido mentor, querido mestre, rogamos a tua proteção de amor sobre nós, que ainda carregamos as nossas dores seculares, as feridas que ainda não cicatrizaram. Ensina-nos a vencer o sofrimento com a sua alegria, com a sua serenidade, para que tenhamos a sua coragem, a sua força, hoje e sempre. O nosso tema para hoje será a reencarnação de espíritos enfermos. Será que espíritos enfermos, ainda não completamente recuperados, podem reencarnar entre nós? A resposta para essa pergunta, embora possa nos parecer estranha, é que sim, eles podem reencarnar entre nós, mesmo encontrando-se enfermos, isto é, ainda não completamente recuperados, enquanto se encontravam no mundo espiritual. A reencarnação deles não é semelhante à reencarnação daqueles que já estão em melhores condições. Portanto, a reencarnação dos espíritos enfermos é preparada por outros espíritos com conhecimento profundo dos mecanismos das reencarnações expiatórias. A condição para que esses espíritos possam reencarnar, mesmo ainda doentes, é a inclinação que eles já demonstram para a sua recuperação dos valores morais em si mesmos. Esses irmãos deixam os abismos expiatórios onde se encontravam junto a outros irmãos que ainda não demonstram essa tendência de mudança moral e reencarnam. E o mais comum é que eles irão nascer entre aqueles familiares que o induziram ao erro e o levaram à queda moral. Também podem nascer entre espíritos que os amam e se dispuseram a socorrê-los, renunciando à felicidade de seguirem para as esferas superiores. São corações generosos que os acolhem como pai e mãe, reencarnando muito antes para agasalhá-lo, protegendo-o no recesso do lar. O renascimento em um corpo de carne não vai libertar o espírito da influência daqueles que permaneceram nas linhas inferiores de onde ele veio. O corpo de carne não é suficiente para libertá-lo da influência daqueles que ficaram. Estando ligado fluidicamente aos entes espirituais inferiores aos quais se consorciavam, assimilam com grande facilidade o influxo mental aviltante das mentes perturbadas que permanecem na erraticidade espiritual em planos de grande inferioridade. Esse influxo aviltante nada mais é do que a influência física, mental ou moral, exercendo domínio e poder em relação a ele em recém-encarnado. Comumente, esses espíritos nascem
com sérios retardos mentais, que é para protegê-lo o máximo possível das influências daqueles que ficaram na retaguarda. E quando isso não acontece, de nascer com retardos mentais, eles já apresentam, desde a infância mais tenra, distúrbios de comportamento que são perfeitamente classificáveis entre os psicopatas amorais. A diferença entre ser imoral e amoral é que o indivíduo amoral, ele não tem conhecimento das normas morais e, por isso, o seu comportamento não é moldado de acordo com a moralidade da sociedade em que ele está. Ele desconhece por completo o que é moral. Por outro lado, aquele que é imoral tem o conhecimento das regras da moral, mas mesmo assim pratica atos que são repudiados pela maioria da sociedade. Esses psicopatas amorais demonstram extrema perversidade, na qual eles se revelam constantemente brutalizados, são extremamente brutos, agressivos, petulantes e pérfidos. Carregam consigo a deslealdade, são traiçoeiros e infiéis. Consequentemente, eles são espíritos encarnados completamente indiferentes a qualquer noção da dignidade, da honra e estão continuamente dispostos a mergulhar na criminalidade e no vício. São espíritos, irmãos nossos, que foram relativamente corrigidos nas escolas de reabilitação da espiritualidade. E à medida que crescem no ambiente familiar e social dos encarnados, eles vão se enquadrar entre os psicopatas astênicos, que são aqueles que carregam em si sentimentos mórbidos ou extremamente depressivos. Pode se enquadrar também entre as pessoas abúlicas, que são aquelas pessoas incapazes de escolher, incapazes de tomar decisões ou escolhas por conta própria. Não são capazes de seguir as próprias vontades. Podem ser também pessoas fanáticas que acreditam que são inspirados pelo Espírito Divino, sendo, portanto, um iluminado. São pessoas portadoras de um zelo excessivo pela religião, se tornando intolerante e carregam uma devoção quase sempre cega. Podem ser hipertímicos, que são aquelas pessoas que têm excesso de euforia, emotividade excessiva, falta de sono ou de necessidade de dormir. Não sentem necessidade para dormir. Tem fuga de ideias, as ideias não são concatenadas, não são estruturadas, e verborragia. Falam sem parar, incessantemente, sem que haja conotação entre aquilo que falam e aquilo que ouvem ou possam receber como retorno de outra pessoa. Podem ser identificados como representantes de várias doenças e delírios de ordem psíquica, inclusive as aberrações sexuais diversas. Até esse momento, fizemos essa pequena abordagem sobre a reencarnação de espíritos enfermos e algumas das suas características. Nós daremos continuidade a esse tema no nosso próximo encontro em Luz nas Trevas. O livro utilizado para as nossas colocações e ponderações
é o Mecanismo da Mediunidade, escrito por André Luiz, através da mediunidade da psicografia do nosso amado irmão Chico Xavier. Essas informações estão no capítulo 24 do referido livro, com o título Obsessões. Paz, irmãos, que a luz e o amor do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre.